E se um dia você estivesse por aí no YouTube e acabasse encontrando um canal postando fitas cassetes de gravações de 1975 com guardas florestais documentando coisas estranhas que aconteceram num parque dos Estados Unidos? Essas fitas tinham se perdido no tempo, elas nunca tinham sido publicadas e nunca foram vistas por ninguém fora os funcionários do parque. Colocando elas para assistir, avisos de organizações secretas dos Estados Unidos começam a surgir, e criaturas que você nunca imaginou que poderiam existir são catalogadas e documentadas como verdade. Woodlands National Park é o nome dado a esse parque considerado o parque mais perigoso dos Estados Unidos. Oi, eu sou o Rentune e é sobre essa série que tem um estilo bem parecido com Lost Footage, tipo aquele filme bem antigo de Bruxa de Blair, que a gente vai ver hoje, analisar e tentar entender o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Tudo começa com dois guardas florestais se apresentando, o mais altinho da esquerda é o Alex e o da direita é o Steve. Sim, Alex, Steve, referência a Minecraft, enfim. Só que já nos primeiros 13 segundos dessa primeira fita, quando eles vão mencionar qual estado esse parque tá localizado, a tela dá um glitch. Located in the beautiful state of... Um panfleto do parque dizendo que o local é considerado um monumento nacional desde 1912 e foi declarado Parque Nacional em 1939. O parque contém muitas criaturas, plantas e entidades anômalas. Esse termo, algo anômalo, pode significar muita coisa, mas de acordo com o Google, é portanto que não seja algo normal. Mas definitivamente quando esse termo é usado, não quer dizer coisa boa. Além de que isso tá escrito em vermelho, para chamar a atenção. De repente, o vídeo volta ao normal com os dois guardas falando. Eles dizem que tem mais vídeos sobre informações do parque que estão disponíveis só nos centros de visita ali do parque. Lá vai ter informação sobre, óbvio, o parque, visitantes, trilhas que você pode fazer lá, etc. Mas uma das coisas que eles falam que também você pode encontrar lá são informações sobre animais bizarros. E esses animais podem te causar pesadelos. E quando eles falam isso, algo aparece na tela. Few nightmares. Algum tipo de caveira de animal que ainda tá se mexendo e toda cheia de sangue perto da boca. Avançando um pouco o vídeo, tem uma gravação que tem um texto que diz que ele tá parado ali, mas a única coisa que se destaca é uma árvore. O vídeo volta ao normal, os guardas se despedem e aqui acaba a primeira fita. Indo pra segunda fita, o guarda que aparece já vem com uma notícia bem fora do comum. Ele fala com todas as palavras que vão falar sobre o Wendigos. Pra quem não sabe, o Wendigos é uma criatura que faz parte do folclore de nativos indígenas dos Estados Unidos. É falado que essas criaturas são monstros que se alimentam de humanos ou possessam humanos para transformar a pessoa em um canibal. O guarda Steve diz que até então também pensava que isso tudo era só uma lenda. Mas depois de alguns acontecimentos no parque, algo mudou. E então aparece na tela uma gravação de uma mão decepada no meio do mato. Um corpo sem as pernas e marcas de arranhão de garras nas árvores. Esses foram alguns dos acontecimentos que eles foram chegando na conclusão de que Wendigos eram reais. O Steve fala que para ter mais informações sobre eles, tem panfleto falando disso nos centros de visitação. Dando uma olhada no panfleto, fala que eles correm a mais de 45 milhas por hora. Que convertendo ali para quilômetros dá uns 72 quilômetros por hora. Para vocês terem uma noção, o mais rápido que um homem já conseguiu correr e foi catalogado, é óbvio, foi com Usain Bolt, que correu quase 24 quilômetros por hora. Além disso, o panfleto diz que para matar um Wendigo, o coração dele deve ser tirado. Ou seja, é muito difícil matar um desse. Voltando pro vídeo, o guarda diz justamente para você nunca correr quando vê um. Justamente porque você nunca vai conseguir superar a velocidade dele. Então correr não adianta. Eles adoram caçar uma presa só por diversão. Por isso, a melhor forma de você evitar um Wendigo e contornar a situação é que quando vê ele, voltar devagar de onde você veio. E quando tiver numa distância maior, aí sim correr para chegar num lugar seguro, tipo centros de visitação. Só que, curiosamente, quando o Steve diz isso, ele e o cameraman escutam algo vindo da floresta. No casualties. Hey, John, what is that? John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. John, go. John, it's behind
No meio do desespero, eles ignoram completamente a própria recomendação que eles estavam falando, e eles começam a correr. O cameraman que ficou para trás é morto. Mas um detalhe a se perceber é que o Steve chamou o cameraman de John, então não é o mesmo guarda do outro vídeo, o Alex. Falando no Alex, é ele que apresenta a terceira fita encontrada. Ele diz que uma trilha chamada Trilha do Homem Morto tá fechada ao público, parece ser uma trilha famosa do parque, e essa trilha é a mesma trilha que o cameraman foi morto pelo Wendigo. Mas o aviso principal dessa gravação é que tá aumentando os relatos de walkers avistados dentro do parque. O Alex diz que walkers são criaturas únicas dentro desse parque, e não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Eles são monstros invisíveis a olho nu, porque a pele deles é como se absorvesse toda a luz ao redor, se tornando completamente escura. É por isso que na primeira gravação apareceu isso. Não era a árvore que estava em destaque, mas o lugar completamente escuro ali na parte esquerda do vídeo, logo em cima do texto. Então aí você pode perguntar, então como que provaram a existência deles? Como que estão avistando cada vez mais desses bichos no parque, sendo que nem dá pra ver eles? E a forma que o guarda Alex e o Steve fala que foi provada a existência deles foi por meio de sensores de calor. E com isso, conseguiram ver que essas criaturas têm entre 3 a 13 metros de altura. Esse é o equivalente a tipo um prédio de 5 andares. No meio da explicação aparece mais um panfleto do parque, dessa vez falando dos Stalkers. Os 2 primeiros parágrafos é informação repetida, agora o último diz que walkers são capazes de produzir altos níveis de ondas de rádio de seus corpos. Isso causa qualquer rádio nas áreas ao redor produzir estática. Os guardas pensam que isso pode ser um meio de comunicação entre os walkers, mas eles não conseguiram decifrar, traduzir essa forma de comunicação para o mundo humano. O vídeo volta e por algum motivo, mesmo com todos esses avisos, os guardas continuam insistindo que dá para aproveitar um dia de família lá dentro do parque, que dá para acampar e etc. O Alex só diz que se for para acampar não é para sair da área delimitada do acampamento, já que o parque seria completamente seguro, portanto que você não saia de lá. Mas logo depois, meio que ainda se contradizendo, diz que não é para deixar sua fogueira apagar no meio da noite, em nenhum momento na verdade, porque esse seria um último recurso de defesa caso necessário. Mas de novo, justamente, eles não iam precisar dar essa dica se a área delimitada do acampamento fosse realmente totalmente segura. Mas a gente vai continuando. A última dica de segurança é que caso o seu rádio do acampamento do nada comece uma estática, é para você começar a falar no rádio, guarda, guarda. E caso você não escute um guarda falando o número de identificação dele, provavelmente é um walker falando contigo, e não é pra responder. A gravação termina aqui. A próxima fita já é a mais interessante até aqui. Logo no início é apresentado uma agência, uma corporação chamada Dyer Corporation. O slogan dela é levando você a um melhor amanhã. E logo em seguida, outra coisa que aparece é um aviso falando que ninguém abaixo do level Gama pode ver a gravação que vai vir a seguir. E caso você faça isso, você vai ser imediatamente morto. Brincadeira. Só vão demitir a pessoa. É o que dizem, pelo menos. O motivo dessa empresa estar aparecendo é que, por causa do incidente do dia 3 de junho, onde o cameraman John foi morto pelo Wendigo, o parque chamou eles para ajudar a encontrar a criatura. Porque essa Dyer Corp tem um grupo militar privado e assim eles podiam caçar e matar o Wendigo. O vídeo fala que a equipe enviada tinha um especialista em rastreamento, 2 especialistas em armas e um cameraman justamente para gravar tudo que a gente vai ver a partir de agora. Esse é o lugar que o John foi morto, e ali na direita é o lugar que o corpo foi encontrado. É eles prestes a atravessar esse rio que os registros começam. A princípio não acontece muita coisa, é só eles andando pela mata mesmo, nada demais. Eles caminham bastante até o anoitecer e acampam ali no meio da trilha, para voltar ao trabalho, ao rastreio deles, a partir da parte da manhã. E aí, no segundo dia, um acampamento completamente aleatório foi encontrado a quilômetros da área que eles estavam buscando. Dentro das tendas tinha várias manchas de sangue, rasgos pelo tecido, mais manchas de sangue pelas árvores, e é como o guardinha falou em um vídeo antes, esse acampamento estava fora da área delimitada do acampamento do parque. Desobedeceram a regra e algo muito errado aconteceu aí. E então, no meio das gravações de evidências desse acampamento, algo acontece. It's warm.
Um texto aparece na tela falando que eles manteram essa posição até a noite. Quando a gravação volta, eles escutam outro barulho. Turn that light off. I'll check it out. You, cover in. Are you clear? I think we're clear. Wait. Contact! You, stay here. You, with me. Go. O cameraman fica para trás e se arrependimento matasse, essa é a hora. Ele escuta algo nas costas dele. Ele tenta se esconder na tenda, fecha o zíper dela, mas ela tá toda arregaçada, nada ia adiantar. Por sorte, o resto da equipe volta, um deles fala pro cameraman acompanhar ele e os outros dois ficam pra trás. No meio da fuga, eles começam a escutar uns tiros e gritos dos amigos dele lá longe. E o vídeo acaba aqui. Na próxima fita encontrada, a quinta, não volta a falar com o que aconteceu com a equipe que ficou pra cuidar do Wendigo, mas volta a falar do John de novo. O título dessa fita é Memorial de Serviço ao Homem Morto pelo Wendigo, e ela é um pouco diferente das outras. O vídeo começa como uma continuação do dia que o John foi morto, mas ao invés de ser gravações de vídeo, vão ser gravações de áudio que foram captadas pelo walkie-talkie deles, já que né, não vai ser vídeo porque a câmera ficou no corpo morto do John. Nesse início, o Steve tá desesperado que ele viu o próprio amigo ser completamente devorado pelo Wendigo. Ele liga pro Alex pelo rádio, walkie-talkie, e começa a gritar por ajuda, que ele precisa de ajuda. É aí que ele diz que o Wendigo tá atrás dele agora. No final, ele consegue se safar, mas as coisas não param aqui. Assim como no título, começa uma homenagem ao John que foi morto, recordando as dezenas de pessoas, guardas florestais, amigos do John, que compareceram no memorial dele, tipo uma espécie de enterro ali. Só que no meio dessa gravação, o Steve não aguenta e começa a sofrer uma mini crise ali, e diz que não quer fazer esse vídeo agora, que não tá em condições pra isso. O Alex diz que eles precisam fazer isso agora, e que caso descubram que o cameraman deles foi morto por uma criatura mística, eles fechariam o parque, e isso é algo que os dois não querem. E aí, do nada, o Steve recebe um aviso no walkie-talkie. Yeah, what do you need? John's wife is down here at the ranger station. She's asking a lot of questions. You better get We gotta go. We gotta go. Shut the camera off. Shut the camera off. A esposa do John tá no parque e veio ver o que realmente aconteceu com o marido. Quando o vídeo corta, volta para as gravações só de áudio. E dessa vez entra um homem que parece meio que o advogado do parque e a mulher do John. Eles estão numa conversa ali que o advogado parece estar tentando convencer essa mulher a aceitar o acordo, pegar o dinheiro e sair de lá. Pelo que ela responde, esse acordo é portanto que ela não fale nada sobre o que tá acontecendo, que tem algo estranho dentro do parque, e aí ela receberia o dinheiro, ou seja, um acordo de confidencialidade ali. Mas ela diz que não acredita que o motivo da morte do marido ter sido um ataque de urso, e que na verdade ela sabe de tudo que tá acontecendo no parque, das criaturas, porque o John tinha contado pra ela antes. Ela sabe que o parque mente pro público geral, mente quantas pessoas morrem lá e o porquê delas morrerem. E aí o advogado diz o seguinte: I strongly recommend that you stop talking for your own good. Nancy, stop talking right now. And you, get the hell out. O Steve chega na hora e fala pro advogado ir embora. A mulher pergunta pro Steve o que tá acontecendo no parque, o que tá realmente acontecendo. Ele responde que o melhor pra ela é ela assinar o acordo, que ela não pode estar falando sobre isso, porque ele não sabe quem pode estar escutando a conversa.
Who is listening? Shh. Reed, don't speak. Oh God, really? O Steve escreve algo pra ela no papel e ela parece meio que entender o motivo por trás disso tudo. O Steve, além de escrever, diz que sabe o que pode acontecer com quem sabe demais. Que ela tem que aceitar o acordo, sacar o dinheiro o mais rápido possível e se mudar com os filhos pro mais longe que conseguir. Ela aceita e o Steve termina falando que se ela precisar de qualquer coisa, pode ligar pra ele. Aqui termina esse episódio. Antes de ir pro próximo, só queria comentar que, apesar de todas as fitas parecerem documentar tudo que tá acontecendo no parque pro público que tá visitando ele, pras pessoas que vão visitar o parque, e eles falam das criaturas como se parecesse algo de rotina desse mundo, na verdade, por esse episódio, isso não tá acontecendo. Eles não estão fazendo essas fitas como aviso pro público. E esses panfletos que ficam mostrando em todos os episódios não tá chegando na mão de quem precisaria chegar. Algo muito maior tá acontecendo por trás. Vamos para a próxima fita, a sexta. Ela vai contar sobre outra criatura exclusiva desse parque. Elas se chamam Criaturas da Caverna. É, literalmente isso, puta criatividade. Em inglês, no caso, seria Cave Critters. Mas continuando. Elas são meio humanoides, também são bem altas e escalam rochas com muita facilidade por causa da força absurda que elas têm. O ponto positivo é que elas não saem da caverna. O ponto negativo é que até 1962, ninguém tinha um conhecimento muito certo sobre elas. E muitos morreram tentando se abrigar nas cavernas. No fim da explicação, eles escutam isso. The creatures also tend not to leave the cave. Go, now. Go, go, go. E essa foto aparece na tela, com um texto embaixo dizendo que é o único registro dessas criaturas. Até agora, pelo menos. Depois de terem escutado o barulho e terem corrido, eles vão para outro lugar para continuar a explicar sobre essas coisas. O Alex diz que elas não se reproduzem, mas tem algo pior por trás. Elas têm um vírus na saliva delas, e caso eles te deem uma mordida, você tem 45% de chance de morrer, 45% de chance de virar um deles, uma criatura da caverna, e 10% de chance de sobreviver sem ter efeito nenhum no seu corpo. Alguns dos sintomas dessa doença, caso algo vá acontecer com você, seja morrer ou se tornar um deles, é mudança da cor da sua pele, um aumento excessivo da sua força e, óbvio, uma vontade muito incessante de voltar para a caverna que você foi mordido. Quando eles terminam de falar isso, na metade do vídeo é cortado para uma logo da Dyer Corporation. Aparece mais um aviso falando que o que aparecer a seguir é de extrema confidencialidade e essa gravação começa. What should we do? What's going on? You guys are ready? A gravação corta para mostrar mais um panfleto dessas criaturas, mas não tem muita informação importante, tudo já foi falado pelos guardas, é mais do mesmo que a gente já sabe. Nisso, mais explicações dos guardinhas voltam e agora sim tem coisa nova. Eles falam que essa vontade incessante das criaturas da caverna voltarem pra caverna é por causa que o grupo da caverna ficam soltando uns hormônios pra atrair os infectados. E quando o infectado chega lá, ele é completamente protegido pela horda, até se tornar completamente um deles. Aí pra tranquilizar, os guardas falam que a caverna tá completamente protegida e ninguém pode entrar lá, porque eles colocaram uma faixa na frente da caverna. Da hora. Mas, enfim, se tudo é realmente como eles falaram, não teve mais nenhuma morte dessas criaturas desde 1962, quando o pessoal descobriu como lidar com elas. Então, tá tudo certo. Ou estaria, se o próximo vídeo não fosse chamado A Epidemia do Vírus de Cave Critter de 1975. Lembrando que 1975 é o ano presente que todas essas gravações estão se passando. Essa fita é mais uma que começa com o aviso da Dyer Corporation e o aviso de confidencialidade deles. Quando esse início passa, aparece um textinho na tela contando que no dia 7 de outubro de 1975, um homem chamado Todd Harrison foi se aventurar perto de uma caverna ali dentro do parque e acabou sendo mordido por uma das criaturas
criaturas de lá. E pior ainda, ele saiu do parque sem avisar isso a ninguém e escondeu o machucado, a mordida de todos os guardinhas de lá. Esse cara não fazia ideia do que essa mordida podia causar e voltou para casa dele lá em Nova York. Na semana seguinte, ele começou a se sentir meio mal e foi para um hospital da Dyer Corp. Essa Dyer Corp parece extremamente gigante e dona de várias coisas dentro dos Estados Unidos, pelo menos, ou se pá do mundo inteiro. Depois dos médicos da Dyer Corp terem escutado que ele chegou a visitar o parque, eles ficaram muito sérios e já foram tirando o exame de sangue dele. O Todd foi enviado de volta para casa e 5 dias depois, o exame de sangue dele chega. E é confirmado que o Todd estava com a doença das criaturas da caverna no estágio 1 já. Com isso, o Steve foi avisado imediatamente de que uma pessoa saiu do parque sendo sido mordido por uma das criaturas de lá. E ele foi avisado porque, de acordo com o texto, ele é o guarda-líder do parque. Durante uma conversa entre um representante da Dyer Corp e o Steve, o representante diz que já estão enviando uma equipe imediatamente para a casa do Todd para lidar com a situação o mais rápido possível. Quando a equipe chega lá, o Todd estava vivendo dentro do porão dele. E todas as janelas estavam cobertas com panos, porque quanto mais a doença progredia, mais ele precisava ficar sem luz e imitar o máximo possível o ambiente de uma caverna. Porque essas criaturas têm muita sensibilidade à luz. O porão dele tinha se tornado a caverna dele. E um cameraman foi enviado para lá para registrar tudo isso, como estava todo esse ambiente. E infelizmente só tinha uma coisa a se fazer, agora que o Todd já estava infectado e já confirmado com a doença, no meio da cidade. Morte. A equipe da Dyer continuou investigando pela área em volta para ver se o Todd tinha acabado infectando outra pessoa, mordendo outra pessoa ali, como se fosse um zumbi mesmo, mas eles acabaram não encontrando nada. Até que 6 meses depois, 2 seguranças escutaram alguns barulhos estranhos vindo de um hospital abandonado ali da região. Os 2 foram ver o que estava acontecendo e só um deles voltou vivo. E esse segurança disse que viu o colega dele ser arrastado por uma criatura alta, cinza e com 2 braços a mais. A Dyer Corp ficou sabendo desse relato e enviou mais uma vez uma equipe de varredura para acabar com o que quer que tinha que acabar. A equipe tinha 10 pessoas, 7 deles morreram e dos 3 que sobraram, 2 foram infectados. O cameraman que foi junto com a equipe foi uma das vítimas e a câmera dele foi completamente destruída. Obviamente junto com todas as gravações que ele tinha feito ali. Mas a única coisa que conseguiu ser recuperada foram 4 frames. E é o que vocês vão ver agora. Tem um bicho ali. E acaba essa fita aqui. A próxima e 8ª gravação sobre as coisas desse parque começa mais uma vez com o Steve falando o quão é importante as pessoas continuarem a visitar o parque e ficando dentro da área demarcada de segurança. E não saia delas de jeito nenhum. No meio disso, ele recebe um aviso no rádio falando que um moleque acabou de chegar completamente coberto de sangue em um dos pontos que tem guardinha, dizendo que os 2 amigos dele foram mortos por algo. O Steve sai correndo do que ele estava fazendo e a gravação corta para ele e o Alex tentando achar onde foi o local desse novo ataque. E aí, no meio da mata, eles começam a ouvir algo. Yeah. That's music. Uma melodia tocando ali próximo deles. Eles vão se aproximando e essa música estava vindo de um rádio que estava do lado de uma fogueira apagada. E os 2 chegam na conclusão óbvia que esse foi o acampamento que os 3 garotos foram atacados. E para piorar mais a situação, ali por perto, eles veem um braço decepado. Procurando por mais vestígios do ataque, eles encontram. Nothing but pieces left. Oh my god.
They better get here quick. They need to clean this up. This is bad. E outras duas coisas foram encontradas. Uma barraca no topo da árvore, por algum motivo, e uma câmera. Câmera essa que tinha gravações ainda do que aconteceu durante o ataque. E nesse momento a fita corta para a gravação desses 3 moleques que saíram da área demarcada do parque. Eles montam a barraca enquanto tá ficando quase completamente escuro e acendem uma fogueira. Deixam uma música rolando ali e começam a conversar um pouco. Até que o rádio deles começa um chiado. Yeah, I'm cool with that. How's the radio all staticky? I think we're in the middle of the woods. Lembram do aviso do parque? Caso você escute um chiado no rádio, você responde. Se for um guarda, ele vai dizer o ID dele. Se isso não acontecer, é um walker. E é nesse momento que eles escutam um barulho na floresta. That's really loud. What was that? Yo, hell, we don't have earthquakes in Washington, do we? Is that a bear? I mean, whatever it is, it's massive. E é óbvio que um deles tem a decisão mais idiota do mundo. You crazy? Yeah, I'm gonna go check it out. That's the dumbest thing I've ever heard in my life. Um deles vai ver qual é a do barulho no meio do mato completamente escuro. Quando ele faz isso, a lanterna do menino vai se afastando pro meio da mata. E é aí que isso acontece. Hey, what do you see? Dallin! 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 A única coisa que a gente consegue ver é uma lanterna subindo em níveis ridículos depois dos gritos, e aí ela cai. Lembrando que walkers são enormes, e é justamente isso que pegou o carinha. O problema é que os outros dois saem correndo, mas não pra fugir do lugar, mas pra ir ver o que aconteceu com o amigo deles. E encontram o braço decepado dele. O amigo do cameraman corre de volta pro acampamento e pega uma arma. You see anything? I don't see anything! We gotta find this trail. Mais um é morto. O câmera tira do bolso um sinalizador. Ele aponta pra frente e atira. O sinalizador para no meio do ar, no meio do escuro. Mas na verdade, era um walker ali. Ele sai correndo pra dentro da barraca dele como se algo fosse adiantar. E mais uma vez... Please. Quando tudo parece ficar calmo, o garoto percebe. A barraca foi parar no topo da árvore, justamente onde os guardas viram ela no dia seguinte. O Walker por algum motivo deixou o moleque lá, vivo, completamente machucado, provavelmente quando ele tentou descer, e a fita acaba aqui. A próxima fita é uma continuação direta do Steve e do Alex tentando achar todos os vestígios do que aconteceu com o corpo dos 2 meninos mortos e limpando todos os vestígios pra ninguém saber o que aconteceu ali. Até que alguém avisa que algo tá acontecendo na enfermagem do parque com o moleque que ficou vivo. Quando os dois chegam lá, tem um guarda lutando, brigando ali com o moleque tira a arma e atira no guarda. O Steve tenta tirar a arma dele e ele também, completamente maluco, não faço ideia do porquê, atira no Steve. O Alex mira uma espingarda nele e também atira no moleque. Depois disso, com o Steve gritando de dor, a gravação corta para outra gravação deles na TV, num programa de TV, com os dois acobertando tudo que aconteceu, falando que o ataque dos moleques foi uma tragédia, mas não de monstro nem nada. Mas sim, que o terceiro garoto que ficou vivo foi ele, o verdadeiro assassino dos outros 2 amigos dele. E esse é o resumo de toda essa situação da TV. Depois corta pra eles numa ligação com eles falando que não aguentam mais mentir, e agora eles foram forçados a mentir até pra TV. E aí o Steve fala que os dois têm que conversar, mas pessoalmente, porque na ligação alguém pode estar ouvindo. Eles se encontram, a qualidade da gravação muda completamente pra ser algo mais atual, mesmo a série ainda se passando em 1976. Agora é 1 ano depois de quando a gente começou, em 1975, e o Steve começa a falar que o John, o primeiro carinha que a gente viu sendo morto lá pelo Wendigo, o cameraman, esse John deixou uns documentos, e esses documentos eram umas pinturas meio rupestres que mostravam os bichos trabalhando com humanos. Pelo que eu entendi, era um walker ali, ou uma criatura da caverna, e a conclusão final que eles falam, que a teoria deles é que o motivo de alguém estar por trás defendendo todo esse parque e não deixando nada acontecer com esse parque é porque tem uma árvore da imortalidade, e é por isso que alguém por trás transformou o parque em monumento nacional, porque aí nenhum governo pode mexer naquilo. E aí a primeira
primeira temporada acaba assim e aparece um QR Code na tela. Entrando nesse QR Code tem um vídeo não listado, que tem um documento com uma família chamada Woods, e é uma coisa ali com o nome do parque, que o nome do parque é Woodlands, e essa família Woods tem ali o registro do nascimento das pessoas e o registro de morte. Só que o último, ele nasceu tipo em 1800 e alguma coisa, e não tem registro da morte dele, ou seja, esse cara aí que é imortal. E, mano, ficou muito ruim. A série inteira já não tem tipo... Uau, que roteiro! Uma das coisas mais legais de mistério é justamente ser um mistério, mas eles falam tudo de uma forma completamente explícita. Eles literalmente sentam e começam a falar as teorias na sua cara, e do nada surgem uns documentos que o John tinha. Tem uma árvore da imortalidade. Cara, nada faz sentido, nada começa a fazer sentido, e eu nem tenho tanta teoria pra falar porque os caras já falaram basicamente tudo. Só tenho perguntas tipo, por que eles estavam gravando vídeos avisando sobre os monstros se eles não podiam falar dos monstros e eles têm que acobertar tudo? E isso não é explicado de jeito nenhum, não agora pelo menos. Não curti o final, não curti ser tão explícito assim. E eu esqueci de mencionar que eles também falam da teoria dos monstros ali do Walker, da criatura da caverna, antes de se darem bem com humanos, e por algum motivo essa relação mudou ali. E é basicamente isso. Eu gostei bastante da ideia inicial de ser um parque que tem coisas acontecendo lá, e ter alguns monstros, ter monstros criados por eles. O Walker e a criatura da caverna foram criados especificamente por eles, e tudo isso é realmente gravado por eles ali num parque, numa floresta, seja lá onde eles estão, e eles estarem construindo um mundo ali com a Dire Corp, conseguindo ali com provavelmente dinheiro curto aparecer uns monstros. O Wendigo tem uma estética bem legal. Não sei se eu vou trazer a segunda temporada, se for legal eu trago, se for ruim eu só desisto, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.